irmão, olá minha irmã, estamos nós aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. No nosso último vídeo falávamos acerca de discipulado. E ali falávamos que o discipulado precisa ser entendido como algo maior do que geralmente é percebido. De modo geral, convencional, se entende discipulado como uma programação onde as pessoas se encontram em determinado lugar, com um horário pré-estabelecido, para estudar ali de forma mais intimista um livro ou um texto bíblico, onde há um acompanhamento mais pessoal, mais de perto. Claro que isso é discipulado, claro que fazer isso é discipular. Mas, na verdade, no vídeo anterior, nós falávamos que discipular ou fazer discipulado é mais do que isso. Que nos momentos públicos, nos momentos de culto, no momento onde a igreja se reúne na escola bíblica dominical, isso também é discipulado. Porque Jesus ensinava de forma mais intimista, mais próximo, mais perto, no interior da casa, por exemplo, como ele também ensinava nas sinagogas, ensinava em locais públicos para um grande número de pessoas, onde não se permite uma interação como se desenvolve e se dá quando a gente está junto de forma mais próxima, mais intimista, mais pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa perspectiva do discipulado a partir das programações mais públicas, mais abertas. No próximo vídeo, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre esse outro aspecto de estar mais junto, mais perto, mais próximo, de forma mais sistematizada e intimista, junto com alguém que a gente escolhe para nos acompanhar ou para que a gente possa acompanhar. Mas hoje, neste vídeo, vamos falar do discipulado segundo essa perspectiva mais pública, mais abrangente. Ações que alcançam um número de pessoas maior, ok? Então vamos falar de discipulado observando esse detalhe e vamos nessa, tá bom? Bom, é claro que as igrejas, de modo geral, elas têm esses momentos públicos. Tem um momento de culto, de escola bíblica dominical, pequenos grupos, às vezes também reuniões de oração, estudo bíblicos. Bom, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Esses momentos, sobretudo, onde existe uma liturgia mais abrangente e um contato maior, de forma mais pública e não tão específica e pessoal, onde a interação muitas vezes não é tão permitido, tão comum, como é no caso do culto, onde há a exposição do ensino a partir do sermão. Sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje, como eu já bem citei. Bom, é verdade, ensinar por intermédio do culto, da pregação, é discipular. Estar junto numa escola bíblica dominical e aprender da palavra de Deus é discipular. Estar participando do estudo bíblico é discipular. Participar de uma reunião de oração, junto com o conjunto da igreja, é também discipular. E eu quero já destacar, isso tem a ver com o título do nosso vídeo, que abrir mão disto é ir morrendo aos poucos. A forma mais comum, mais usual da igreja em discipular é quando ela se reúne como congregação, como ajuntamento, como assembleia dos santos. E pode observar, as pessoas que abrem mão de estarem nos momentos dos cultos, para estarem ali ouvindo o sermão, a exposição da palavra, junto com os louvores que criam aquela ambiência de adoração, as pessoas que abrem mão de estarem na escola bíblica dominical, por exemplo, onde elas estão ali de forma sistematizada, aprendendo a Bíblia, a palavra do Senhor, quando se abre mão disso, entra-se numa rota, numa trajetória de enfraquecimento espiritual. E por quê? Porque é assim também que a Igreja de Cristo é discipulada. Você precisa estar nestes momentos. Não é uma questão opcional. Não, eu posso me encontrar com um irmão que vai vir na minha casa, que marcou aquele horário, e a gente vai estar aqui juntos. Não, você não pode abrir mão desses momentos. Claro, excetuando as impossibilidades que existem. A gente viu agora um período de pandemia, ainda estamos nela, né? Creio eu, saindo dela, mas ainda nela
E muitas pessoas ficaram impossibilitadas de estarem juntos, congregando, adorando a Deus no mesmo espaço. Mas, de modo geral, a Bíblia condena isto. Em Hebreus vai dizer exatamente isso, que nós não devemos fazer como alguns que deixaram de congregar, ou seja, de adorar na Assembleia dos Santos. Então, se você não quer entrar numa rota de enfraquecimento espiritual, numa decadência contínua que vai terminar, acredite, num esfriamento tal que você não mais vai conseguir participar das atividades da igreja e colaborar no serviço, adorar a Deus e, acima de tudo, na sua relação com Deus, ser alimentada a ponto de você ser santificado e glorificar a Deus. Se você não quer viver isso, então você não pode abrir mão desse espaço, desses momentos, que são as liturgias públicas. É verdade que, por causa disso e da relevância desses momentos, nós, pastores, líderes, precisamos tomar muito cuidado com esses momentos. Precisamos pensar que a música ela deve fazer parte de um escopo de adoração e de ensino. Precisamos pensar, ainda falando do culto público, que é importante que haja uma exposição bíblica que ela de fato considere o aspecto construído, elaborado pelo próprio Deus na elaboração do texto bíblico. Então, seria muito bom que nós tivéssemos sermões que fossem expositivos e também estabelecido a partir de uma ordem sequencial. O que isso quer dizer? Vai expor o Evangelho de Lucas, começa no capítulo 1, no versículo 1, e no próximo domingo, no próximo sermão, então, continua onde você parou. Acredite, meu irmão, minha irmã, esse modelo, esse sistema ajuda muito o discipulado da igreja, o ensino da igreja. A igreja aprende muito nesses momentos. Então, não abra mão dos cultos. Procure estabelecer uma liturgia, incluindo a música, que colabore para o ensino. É isso que o líder, o pastor, aqueles que estão no governo da igreja precisam se preocupar, para que haja uma organização, para que aquilo que Deus quer ensinar por meio da sua palavra seja aprendido de forma mais fácil. Claro, sabemos que precisamos da ação do Espírito Santo para mover o nosso entendimento, para quebrar o nosso coração às idolatrias, mas precisamos fazer a nossa parte, que é a parte organizacional. Isso inclui, obviamente, o preparo, nos prepararmos para investirmos no ensino de qualidade para a Igreja de Cristo. O outro aspecto que a gente precisa observar, por exemplo, na escola bíblica dominical, devem ser chamados, sobretudo, aqueles que têm maior conhecimento da palavra de Deus. E, da mesma forma, deve-se vislumbrar um currículo para a escola bíblica dominical. Sabemos que vivemos um tempo onde muitas igrejas estão abdicando da escola bíblica dominical para fazerem curso de liderança. A verdade é que a gente percebe que, na maioria das vezes que se estabelece, ou na maioria das vezes que eu tive contato com isso, o que a gente percebe é que as pessoas estão preocupadas em estabelecer um movimento de crescimento da igreja e querem estabelecer, então, lideranças para, de alguma forma, estabelecer adesão ou cooptar pessoas para que as pessoas possam ingressar num movimento religioso. Mas nós não estamos interessados em ampliar numericamente somente o número de crentes. Nós estamos interessados, ou de religiosos, nós estamos interessados em fazer discípulos. Então, a gente não pode abdicar em todas as programações, sobretudo na escola bíblica dominical, ou no momento que seria para a escola bíblica dominical, de ensinarmos a Bíblia, porque é a lei de Deus, o Evangelho, que move o nosso coração pela ação do Santo Espírito, que nos conduz a Cristo para a salvação e também nos santifica enquanto aqui nós estivermos presentes. Então, precisamos promover tudo que for possível para que a escola bíblica dominical seja um momento de aprendizado. E diferente do culto público, é um momento de discipulado onde pode haver uma maior interação, onde pode haver perguntas, onde pode ser apresentado dúvidas, onde se pode crescer juntos.
eu quero dizer para você que a escola bíblica dominical tem muito a ver com a minha vida. Eu lembro que uma fase que eu estive distante da comunhão com a igreja, quando eu regressei, o meu contato foi na escola bíblica dominical. Tamanha é a sua importância ali, eu fui acolhido pelos irmãos, e diferente do culto público, e isso não quer dizer que seja maior ou menor a sua importância, ali você pode promover uma interação, uma aproximação. Então, eu quero dizer para você que estar nesses momentos de escola bíblica dominical, reunião de oração, estudo bíblico, culto público, são momentos altamente relevantes, significativos para o seu crescimento. Se você abre mão disso, você entra numa rota de enfraquecimento espiritual. Deixa de ser alimentado pela palavra por meio desses programas que eu disse que devem existir, pela exposição sequencial no culto público da palavra, num currículo da escola bíblica dominical, mas eu quero falar de uma outra coisa para complementar e fechar todo este nosso vídeo. É porque ocorre algo místico. Existe algo na reunião dos santos que é experimentado somente por aqueles que estão participando daquele momento de adoração. É verdade, vamos na direção de Deus, e entenda aqui o vamos na direção de Deus como uma ilustração, apenas uma figura de linguagem, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Mas é Ele que nos abençoa. E estarmos juntos, irmanados, com o mesmo propósito diante da palavra santa, junto com os irmãos em Cristo Jesus, naquele ambiente de culto, é experimentar algo que colabora de forma muito especial para o avivamento daquele que está sendo discipulado. E abrir mão desses momentos é abrir mão de um crescimento. Por isso que você vai perceber que muitos que vão deixando de participar da escola bíblica dominical, da união de homens, da união auxiliadora feminina, ou seja, como for chamado na sua igreja essas associações, deixando de participar das reuniões de orações, dos discipulados, desses encontros, desses programas, desses momentos onde a igreja se reúne, se perceba que há um enfraquecimento dessas pessoas. E muitos acabam se enfraquecendo e acabam experimentando, mesmo que não percebam no primeiro momento, as consequências, os resultados desse afastamento do discipulado, por meio das programações da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não quer passar por essa experiência amarga de ver a sua vida em Cristo sendo fragilizada e abdicar de uma vida de santidade que vai dando espaço para o pecado, não abra mão do discipulado que a igreja promove por meio dos cultos públicos, da escola bíblica dominical, das reuniões de oração, dos estudos bíblicos e de atividades similares. É a igreja discipulando, num formato que é diferente desse que nós já falamos, que é mais particularizado. Mas a igreja discipulando, e a igreja chamada a ser discipulada e fazer discípulo. Fica com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.